Bom dia a todos. Hoje é um dia especial, nossa igreja está diferente, a ornamentação está impecável, porque teremos o batismo da primavera, muitos estarão aqui assumindo seu compromisso com Cristo e também estamos terminando o trimestre, é a última lição do trimestre. E nessa lição nós estivemos vendo aí segredos para viver uma vida de descanso mesmo num mundo atribulado. Parece um paradoxo, né? Como descansar num mundo complicado. Cumprimento a todos vocês que estão aqui na igreja, você que está aí em casa, aqui de perto ou de longe, que está aí acompanhando o culto de adoração aqui da igreja do IACS. Sejam todos bem-vindos, tanto presencialmente como os que estão aí pelas redes sociais. No tempo que temos, vamos pensar um pouquinho, quem tem a lição aqui ou em casa pode acompanhar, e terminamos trazendo aqui uma bela notícia, que há um descanso supremo, ou seja, há um descanso maior, há um descanso que nos aguarda. E eu acredito que todos aqui já tivemos a experiência de estar bem cansados. Quando você está bem cansado, o que você mais sonha, o que você mais deseja? Eu lembro o tempo que viajava de carro e às vezes à tarde da noite e cansado, aquele sono, e eu batia nas pernas para acordar, eu me beliscava para não dormir porque eu estava sozinho no carro e eu sonhava assim, tomara eu chegar no hotel para me esticar numa cama. Eu confesso a vocês que às vezes nem banho eu tomava. O sono era tão grande, a vontade de descansar era tão grande que o banho, amanhã de manhã eu tomo, agora não, agora eu vou dormir. Descanso supremo. Como descansar num mundo agitado? Como descansar num mundo mau? Então eu quero começar introduzindo o seguinte. Na sociedade, quando você está bem cansado, o que as pessoas dizem para você? O que elas recomendam você fazer? Você está bem cansado. Tire férias, vá fazer uma viagem, vá para um resort, vá para um hotel, descanse. Larga agora aí o trabalho, não se preocupe com o trabalho. Esse é o conselho que todos nós damos e também ouvimos. Outros dizem, não, eu estou tomando uma pílula milagrosa. Você toma e você dorme com a criança à noite. Outros receitam chás e coisas para você descansar. Mas a lição vem apresentando um outro remédio. Não sei se você descobriu qual é esse remédio. Uma das formas de nós descansarmos, pode ser viajando, pode ser indo para um hotel e até o remédio também. Mas uma das formas de descansar é mudar a nossa maneira de pensar. A maneira de pensar tem muito a ver com o nosso desassossego. Muitas pessoas se agitam por coisas que não precisaria estar agitado, mas ele está agitado. E a forma de pensar é fundamental para nós termos descanso, mesmo vivendo em um mundo mau. Eu quero levar você então a pensar em algumas coisas. A lição, você que estudou aí, que está aqui na igreja, você que está aí em casa, que estudou, você viu que o autor apresentou aí 5 pontos que estudamos durante a semana. Mas eu quero resumir a lição, porque o tempo é bem menor hoje. Eu quero resumir em 3 pontos só. Primeiro, se você quer ter descanso, você tem que ter uma visão correta do mundo que te cerca. Se você quer viver uma vida de descanso, tenha uma visão correta do mundo que te cerca. E qual é a visão que temos que ter? Então, domingo, quem está acompanhando aí pela lição, pode ver, domingo apresenta uma visão correta do fim. Como nós devemos olhar a linha do tempo? Nós devemos saber como será o fim. E eu quero levar você a pensar na descrição que João teve. Ele faz isso no Apocalipse, capítulo 1, o verso 9. Ele descreve ali, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Agora olha o verso 14.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, verso 15, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Então o que João vê? João, num momento de crise, estava preso na ilha de Patmos, ele tem uma visão. E o que ele vê nessa visão? Ele tem uma visão de Cristo. Ele tem uma visão do Cristo glorificado. Ele tem uma visão do Cristo ressurgido. Ele tem uma visão do Cristo entronizado. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar para ter descanso, é ter a consciência da presença de Jesus. Se eu tiver a consciência da presença de Jesus, mas não o Jesus da cruz. Nossos irmãos católicos gostam muito de olhar para o Jesus derramando sangue. Não, você tem que ver o Jesus glorificado, o Jesus entronizado. Esse Jesus você tem que ver para que a tua mente cada vez se torne mais tranquila e você descanse nesse mundo atribulado. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é uma visão correta do mundo que nos cerca. E a primeira coisa desse mundo que nos cerca é ter a visão correta de Jesus. Jesus não é só o homem da cruz, pingando sangue, sofrendo, encurvado pelo peso do sofrimento. Jesus é vencedor. Ele está entronizado e João tem essa visão. Ele vê um Cristo diferente. Ele vê um Cristo cheio de luzes, de brilho, de vitória. Mas a segunda coisa que nós temos que ter para ter essa visão correta do mundo, e eu quero convidar você a dar uma olhadinha em Mateus capítulo 24, e ler um verso só. Mateus capítulo 24, verso 6. Mateus 24, verso 6 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Muita gente vive em desassossego, vive sofrendo, vive angustiado, vive em desespero, porque o fim chega a cada notícia que ela vê no Jornal Nacional, ou em qualquer outro meio de comunicação. Viu uma notícia, o fim chegou agora. Vê outra notícia, agora sim, agora chegou o fim. Jesus está dizendo aqui que nós ouviríamos de muitas coisas tristes nesse mundo, mas ainda não é o fim. Nós temos que entender que tem uma linha profética a ser seguida. Enquanto essa linha não for seguida totalmente, não tem fim. Por mais que tenha guerras, por mais que tenha sofrimento, mas ainda não é o fim. Muita gente está agoniado com tantas coisas hoje, porque o vírus, porque isso, porque aquilo, e é o fim. Talvez, meu irmão, você tenha que ler mais Mateus 24, 6. Lá está no final do verso 6, dito que ainda não é o fim. Nós temos que ter uma visão clara do que é os sinais para indicar que o mundo está se deteriorando. E nós temos que ter uma visão clara dos sinais que indica que é o fim. Agora eu vou ler um sinal que indica que é o fim. E você sabe esse de cor. Está no verso 14. Aliás, vou ler o 13 também, de Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Leiam o resto. Aí então vem o quê? O fim. Lá no verso 6 diz o quê? Vocês vão ouvir falar de guerra, de confusão política, de encontro de líderes, e esse povo se reúne. Ainda não é o quê? O fim. Agora, quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí é o quê? O fim. Muitos acham que por ter mais um vírus, o fim chegou. Que bom se estivessem certos. Oh, como seria bom. Mas não estão certos. Não é porque o vírus chegou que o fim chegou. Pode chegar o fim da minha existência, da sua existência, da vida nossa, mas não o fim da história desta terra. Então a primeira coisa para nós termos paz é uma visão correta do mundo. A segunda coisa para nós termos paz é trabalho. Quer ter paz?
trabalhe. E agora, como eu não tenho tempo, olhei ali, só tem 5 minutos, então eu não vou ler mais o texto bíblico. Mas se você quer ter paz, não fique sem fazer nada, porque sem fazer nada tua mente começa a se envolver com coisas, com outras coisas, e você começa a se agoniar e se agitar, e você não vai ter paz. Trabalhe, que aí você tem paz. Quanto mais você se ocupar, mais paz você vai ter. E o que eu devo fazer? Qual é a ocupação que eu tenho que fazer? Apocalipse 14, tem ali nosso trabalho. Uma mensagem que tem que ser pregada antes do fim, antes do juízo. Então nós temos que pregar, nós temos que trabalhar. E agora, o último ponto da lição. Primeiro é uma visão correta do mundo. Não é o fim e é o fim. Não sei se você pegou a ideia. Você aí de casa também não sei se pegou, mas espero que tenha pegado. Tem coisas que vão acontecer que não é o fim. E tem coisas que quando acontecer, é o fim. Agora, o segundo ponto é uma atividade correta. Apocalipse 14, vamos pregar isso, vamos ensinar o povo, vamos ensinar a amar a Deus, a respeitar, a obedecer, porque vem o juízo. E por último, se eu quero ter paz, eu tenho que ter o sentimento correto. Então, 3 coisinhas hoje. Visão correta do mundo, atividade correta e o sentimento correto. Sentimento correto com um elemento que vai pegar todos nós, se Jesus não voltar logo. Qual é ele? A morte. Nós temos que ter uma visão diferente da morte. Muitos entram em desespero com a tal da morte. A morte vai te pegar, meu filho, ou hoje ou amanhã ela te pega. Numa curva da vida, ela vai te pegar. Ela vai. Vai pegar também. Você que tem medo, você talvez seja o primeiro. Porque você tem muito medo. Então talvez ela te pegue para te poupar, para te aliviar essa angústia da vida aí. Você que é mais corajoso, ela deixa um pouquinho mais de tempo. Mas ela vai te pegar. Então nós temos que ter essa visão correta da morte. Qual é a visão correta da morte? É um soninho. Um tio meu faleceu, há alguns anos atrás. E ele estava bem ruinzinho no hospital. E ele pediu para o filho ou para uma filha, alguém da família que estava com ele, eu não lembro quem. E ele pediu assim: me ajude a virar de lado, que eu vou dar um cochilo. E já eu acordo. Viraram ele de lado, morreu. Que coisa boa morrer assim. Isso é um sonho. Eu tenho inveja desse tio. Espero que eu morra parecido com ele. Veja, nós temos que ter o sentimento correto da morte. E a morte é um sono, é só isto. E por último, qual é o outro sentimento que eu tenho que ter na vida? Filipenses capítulo 4, esse eu vou ler, vai dar tempo de ler. Filipenses, o capítulo 4. Se você quiser acompanhar, por favor, pode fazê-lo. Filipenses capítulo 4, o verso 4. Filipenses 4, 4. Dizem que a carta de Filipenses é a carta da alegria. Então, se você quer ter bom humor, se você quer, assim, estar para cima, leia a carta de Filipenses várias vezes durante um ano. Leia várias vezes, porque é bem curtinha. Leia, porque é a carta da alegria. Filipenses 4, 4 diz assim. Aqui está. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Então, veja bem. Se eu estou nesse mundo mal, atribulado, eu no Senhor encontro o quê? Razões para me alegrar. Então, meus queridos, nós temos que aprender a descansar em Deus. Num mundo difícil como esse nosso, nós podemos nos alegrar. Como? Desviando o olhar das coisas ruins para as coisas boas que Deus promete. Se você tiver essa visão de o mundo que te cerca, se você tiver uma visão correta da atividade, muita gente quer ter paz falando de esporte, de política, de notícias. Você nunca vai ter paz falando desse tipo de coisa. Quer ter paz? Fale de coisas corretas. Fale de coisas que ajudam você a construir essa ideia melhor em você. Se você quer ter paz nesse mundo difícil, tenha o sentimento correto. Qual é o sentimento? O sentimento que a morte vai pegar a todos nós. Mas é só um soninho. É só um pouquinho, a gente já acorda. E segundo, alegre-se.
Tenha alegria, mesmo quando tem uma notícia triste de uma doença, mesmo quando tem as dificuldades normais da vida, alegre-se. Com alegria você enfrenta melhor os problemas. Com alegria, meu amigo, você, minha amiga, você que está em casa, você enfrenta melhor as dificuldades. Se tristeza resolvesse, os médicos receitariam para nós todos os dias. Alegre-se no Senhor, porque isto vai produzir em você descanso. Que Deus te abençoe e te dê um sábado muito feliz.